Eu costumo trabalhar com vários projetos em que eu preciso adquirir sinais, processá-los e atuar sobre algum sistema. E geralmente as variáveis envolvidas nesse sistema são variáveis analógicas, não são digitais. Uma boa opção para isso é utilizar o Arduino. E um software que eu utilizo bastante aqui é o LabVIEW. Porém, dessa vez, o projeto demanda o uso de uma Raspberry Pi para que eu tenha o código LabVIEW embarcado na solução e não fique dependendo de um computador. Em um vídeo anterior, eu já mostrei como fazer a conexão do Arduino utilizando a Hobby's Toolkit pela USB na Raspberry Pi. Isso permitia que eu acessasse as entradas analógicas e as saídas analógicas do Arduino diretamente. Para esse projeto, porém, eu não vou poder utilizar o Arduino como uma interface auxiliar, mas eu vou poder utilizar a interface I2C da própria Raspberry. Para fazer a leitura de entradas analógicas na Raspberry, eu vou utilizar o módulo I2C de entradas analógicas ADS1015, que é esse aqui que está aqui na minha mão. E a principal vantagem desse módulo é que ele possui 4 entradas analógicas de 12 bits de resolução, que são lidas via interface I2C. Para atuar no meu sistema, eu poderia utilizar um outro módulo que tivesse saída analógica. Porém, dessa vez, eu vou utilizar um potenciômetro digital para atuar sobre ele e então variar a tensão de saída de um sistema como ação de controle, que é o X9C104S. Então, para esse vídeo, eu vou fazer algo muito simples para compartilhar com vocês o aprendizado que eu tive. Então, eu vou ler uma variável analógica de 0 até 3,3 volts e também vou controlar esse potenciômetro pelo mesmo código. Então, eu tenho aqui o datasheet do ADS1015. As principais características dele são 12 bits de resolução para as entradas analógicas. É possível fazer 128 amostras por segundo até 3.300 amostras por segundo. E a alimentação de tensão dele vai de 2 até 5,5 volts. O modelo em particular que eu estou utilizando é o ADS1015. Então ele possui 4 entradas analógicas. E em comparação com o módulo 1115, que também é muito comum de ser encontrado, é que o 1115 possui 16 bits de resolução nas entradas analógicas. Então, na pinagem desse módulo, nós temos as 4 entradas analógicas, AIN0 até AIN3. Nós temos também o pino GND, o pino VDD para alimentação e os pinos SL e SDA para fazer a leitura via protocolo I2C. E como que vai ficar a ligação física da minha Raspberry nesse módulo? Eu estou utilizando um protoboard aqui, mas ao invés de mostrar o vídeo do protoboard, eu vou mostrar aqui no Paint como que essa ligação vai ficar. Então a alimentação, a gente vai conectar no protoboard um barramento de 3V3 e vai ficar alimentado pelo VDD. Importante comentar que a partir desse momento, o máximo da tensão que a gente vai poder ler são os 3.3 volts. SDA e SCL vão no canal 1 da Raspberry, então o SDA vai no SDA e o SCL vai conectado no SCL. O GND vai em qualquer pino GND da Raspberry e a entrada analógica, para fazer o teste aqui, como que eu vou fazer? Eu vou trazer dentro do meu protoboard ali um sinal do 3V3 e vou colocar um potenciômetro no meio do caminho. E o pino variável desse potenciômetro eu vou ligar no A0, que é a primeira entrada analógica. Antes da gente partir para a programação, vamos só ver como que funciona esse módulo aqui. Que informações que a gente precisa da I2C? Qual vai ser o endereço? Então, para esse módulo a gente tem o pino de endereço conectado no GND. Então, o endereço em binário é 100100. E isso dá 48 em hexadecimal. Outra informação que a gente tem aqui é que a gente vai utilizar o acesso ao registrador 0. Então o acesso de conversão e de configuração é feito por meio do registrador 0. Do bit 7 até o bit 2, a gente mantém eles em 0 e a gente altera o bit 1 e o bit 0. Se o bit 0 ficar em 0, nós vamos ler o registrador. Então a gente vai estar fazendo a leitura no registrador de conversão, que já vai dar para a gente o valor da variável analógica que está sendo lida. Caso o bit 0 esteja em 1, nós estaremos configurando esse registrador. Primeiro,
vamos ver o registrador de configuração e depois o de conversão. Vamos lá. O primeiro bit, o bit 15, a gente vai deixar em 0 para fazer a configuração do nosso dispositivo. O bit dos bits 14 ao bit 12, a gente vai fazer a seleção de qual canal analógico a gente está lendo. Então aqui o bit 14 vai ficar em 1, o bit 13 em 0 e o bit 12 em 0. Assim, a gente vai estar fazendo a leitura da entrada analógica 0, que é a primeira entrada ali que está sendo utilizada. Caso precise ler as outras, basta alterar aqui conforme essa tabela. Do bit 11 até o bit 9, a gente vai escolher qual é a resolução da leitura, ou seja, o ganho do sinal na leitura. Para esse teste aqui que a gente vai fazer, a gente vai deixar em 0. O bit 8 é o modo de conversão, se você quer fazer apenas uma leitura ou se você quer fazer conversão constante. Então aqui a gente vai mandar 0 para fazer leituras contínuas no registrador de conversão. Do bit 7 ao bit 5, a gente vai selecionar quantas amostragens por segundo a gente quer. Por padrão, o valor é o 100, ou seja, 1.600 amostras por segundo. E a gente vai deixar o padrão configurado. O bit 4 é o bit de modo de comparador, a gente vai utilizar o tradicional, então a gente vai deixar em 0. O bit 3 é caso a gente queira utilizar o pino de alert e red, a gente vai deixar ele ativo em 0, ou seja, o default. O bit 2 é o bit do comparador com função let, a gente vai deixar sem essa função, padrão, 0. E do bit 1 ao bit 0, a gente pode desabilitar o comparador e configurar o pino alert. A gente vai deixar também no padrão, que é 1 e 1, para ambos os bits. Ou seja, a gente vai desabilitar o comparador e configurar para alta impedância no pino alert. Aí depois, basta a gente escrever no endereço 0 o valor 0 no bit 1 para iniciar a leitura. E a resposta que ele vai nos dar tem esse formato aqui do registrador de conversão. Ou seja, do 15 até o 4, nós temos 12 bits de resolução de leitura. E os bits 3, 2, 1 e 0 são reservados. Ele sempre vai retornar o valor 0. Vamos para o código então. Então nós já temos aqui o nosso projeto iniciado, código main aqui, para poder ler essa variável analógica. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir uma comunicação local I/O, que a gente está utilizando a Raspberry. Vou puxar o nome do dispositivo aqui para a gente ver. No final a gente já coloca um close. Outra coisa que a gente precisa fazer então é inicializar a comunicação I2C e também finalizar ela após a leitura. Aí a próxima coisa que a gente vai fazer é a configuração por meio da escrita no registrador de configuração. E logo depois que a gente mandar a configuração, a gente vai ter que escrever de novo no endereço de leitura. O canal que vai ser utilizado aqui vai ser o canal 1 da Raspberry, a I2C1, e isso a gente conecta em todos. Para fazer a leitura e a escrita, eu preciso colocar o valor do registrador do escravo. E a gente viu lá que é 48 em hexadecimal. Então, vou criar uma constante aqui no endereço. E o valor é 48. Isso para todos os nós de leitura e escrita. Então, para a primeira escrita, a gente precisa escrever o valor 1, que é o registrador. E depois a gente vai mandar mais 2 bytes com os valores de configuração. Vamos deixar ele configurado em binário, visto que a configuração lá, conforme o datasheet, é feita bit a bit. Então a primeira coisa que a gente precisa mandar é uma sequência de zeros, 4 zeros, mais 3 zeros e 1. Isso indica que eu estou escrevendo no registrador 1, que é o registrador de configuração, conforme aqui o datasheet. Então, se eu mandar 01, eu estou configurando para escrever no registrador de configuração. E agora a gente vai montar mais 2 bytes de informação com base nessa tabela aqui. Vamos deixar ela aqui do lado. Então o primeiro bit é 0, depois eu vou mandar o valor 100 para ler a variável analógica 0, depois 0, depois 0 de novo, depois 100. Então, 0 no bit 15, aí até o bit 12 é 100, aí o bit 11 até o 9 são 3 zeros e o bit 8, 0. Agora, na sequência, a gente vai mandar o bit 7 até o bit 5, 1, 0, 0, o bit 4, 0, o bit 3, 0, o bit 2, 0 e o bit
1 e 0 vai ser 1 e 1. Bit 4, 0, bit 3, 0, bit 2, 0 e o bit 1 e 0, 1 e 1. E assim já estará configurado a nossa leitura para a analógica 0. Agora eu escrevo 0 no endereço de registrador para ele apontar na I2C para o registrador 0, que é o registrador de conversão. Agora eu vou criar um loop que fará as leituras sucessivas até eu apertar o botão de Stop Button e basta eu fazer a leitura do registrador. Mesmo canal, mesmo endereço, já posso pegar essa informação do canal e colocar aqui no momento que eu fechar a comunicação I2C. E agora vamos configurar a leitura do registrador de comparação. A gente vai ler 2 bytes segundo o datasheet, que são esses 2 bytes aqui. Lembrando que eu vou ler apenas do 15 até o 4, visto que os bits de 3 a 0 são bits reservados e não trazem a informação. Vou colocar um indicador aqui para me auxiliar a debugar o código e já vou fazer as conexões adicionais, uma vez que eu não vou mais precisar colocar nenhum bloco de leitura e escrita da I2C. Ctrl espaço, Ctrl W, faz as conexões automáticas. Com isso, eu já consigo ler minha variável analógica. Vamos testar aqui. Bom, está variando alguma coisa aqui. Então, mexendo aqui no potenciômetro, a gente consegue ver o primeiro byte, né, variando. Só que, lógico, isso aqui está lendo muito rápido, mas o importante aqui, a informação que a gente tira é que a gente está conseguindo fazer a leitura da variável analógica. Porém, falta ainda fazer a conversão desses bits para algo que a gente consiga de fato entender. Então, vamos parar o código e vamos montar o algoritmo de conversão. Então, a gente já sabe que estão em 2 bytes de informações, ou seja, 16 bits, porém, segundo o nosso datasheet, nós não leremos do 0 até o 3, que são bits reservados. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar esse array de resultados e vou juntar esses 2 bytes em uma informação apenas. E aqui eu já vou ter a informação de 16 bits. Pronto. Vou converter esse valor de 16 bits sem sinal para 16 bits com sinal. Para ter a leitura completa, a gente vai precisar multiplicar esse resultado, então, pelo nosso fator de conversão, que a gente está utilizando aqui, que é 6,144 volts. Para isso, a gente vai montar a seguinte equação. A gente vai ter o nosso valor de saída de 16 bits multiplicado por alguma coisa. E o que vai ser esse alguma coisa? Vai ser o nosso range de leitura, que a gente configurou, 6.144, dividido por uma outra coisa. Vou pegar uma divisão. (6.144) que é o nosso range de escala completa. E o que é esse alguma coisa que a gente vai dividir? Vai ser por 1 vezes 2 elevado à 15ª potência, visto que a gente está lendo 16 bits. Para isso a gente vai utilizar esse Scale by Power of 2. Então vai ser 1 vezes 2 elevado a 15, que é o n aqui. E vou colocar um indicador, que é a nossa tensão de leitura. Então aqui a gente consegue ver no nosso VI a união desses 2 bytes aqui, e embaixo a conversão de 0 a 3.3 volts na leitura do potenciômetro. Até 3.1 volts aqui no caso. Então a gente pode variar e fazer a leitura. Vamos colocar isso no gráfico para ficar um pouco mais bonito de visualizar. Aí agora eu coloquei uma espera na leitura de 100 milissegundos para amortecer um pouco a leitura, e variando aqui a chave, está variando a leitura da tensão. Vou colocar um tempo um pouco menor, 10 milissegundos, só para essa leitura ficar mais rápida, a gente vê no gráfico. Então tá aí a Raspberry lendo valores analógicos utilizando o conversor ADS 1015.
Aí o que eu estou fazendo aqui é modificar com um potenciômetro manual. Só que eu vou ter que atuar sobre uma outra saída de controle e para isso eu vou utilizar um potenciômetro digital. E nesse mesmo código agora eu vou colocar o potenciômetro digital para a gente alterar pelo LabVIEW o valor da resistência desse potenciômetro e isso ser lido pelo ADS 1015. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar todas essas informações de debug aqui, uma vez que isso já está funcionando. Vou deixar apenas o display aqui do próprio chart para a gente poder ver o valor da tensão. Bom, para utilizar uma saída analógica na Raspberry, eu vou usar esse módulo de potenciômetro digital, o X9C104S, e ele funciona de uma forma muito simples. Ele possui 100 degraus entre uma resistência de 100.000 ohms, ou seja, ele vai a cada 1K incrementando ou decrementando conforme seus pinos de entrada. Então, nós temos 3 pinos de controle, que é o pino de direção, ou seja, se ele sobe a resistência ou se ele desce a resistência, o pino de incremento, que vai dando os passos de incremento tanto para subir quanto para descer, e o pino de seleção do chip. Então o pino CS ele fica ativo no 0, o pino de incremento também, e o pino de subida ou descida do valor da resistência vai depender se eu estou em 0 ou se eu estou em 1. Outros 2 pinos são a alimentação e o GND, e aí eu tenho de fato os pinos do potenciômetro. E no módulo eles ficam desse jeito aqui que a gente pode ver no Paint. Então vamos montar aqui as conexões. O pino VCC vai estar no barramento de 3V3, o pino de GND vai estar no barramento de GND, e aí os demais pinos eu vou ligar em outras GPIOs aqui da minha Raspberry. O Chip Select eu vou ligar na GPIO 17, o pino de incremento na GPIO 27, e o pino de seleção de subida ou descida na GPIO 22. E agora, os pinos do potenciômetro. O primeiro pino do potenciômetro eu vou ligar no barramento de 3V3. O último pino do potenciômetro eu vou ligar no barramento do GND. E o pino do Wiper, que é o pino que eu detecto a variação da resistência, eu vou ligar no meu ADS 1015 que eu acabei de conectar. Então o que eu vou poder ler? Eu vou poder ler a variação da tensão de 3.3 volts em cima desse potenciômetro diretamente pelo meu ADS 1015. Essa tabela verdade, eu vou copiar ela lá para o código de LabVIEW e ela vai nos auxiliar a desenvolver o código conforme a situação do CS, do incremento e do up-down. Mas vamos fazer uma pequena interpretação aqui. Se o meu CS está em nível baixo, significa que esse chip está ativado. Se o meu valor de incremento vai para o nível baixo, ou seja, a cada descida na borda dele, eu vou detectar se eu estou ou subindo ou descendo. E aí isso vai depender se o pino up-down está em nível alto, eu subo o valor da resistência, e em nível baixo eu desço o valor da resistência. Se eu quiser salvar a posição do meu wiper, basta eu subir o meu pino de CS para nível alto e manter o incremento em nível alto. Copiei aqui para o meu código LabVIEW para deixar aqui de referência para o que a gente vai estar desenvolvendo. E agora eu vou preparar a ligação aqui do protoboard. Vamos colocar aqui um comentário para as GPIOs conforme a gente fez lá no Paint. Então o pino CS é a GPIO 17, o incremento é a GPIO 27 e o up/down é a GPIO 22. Agora vamos criar aqui no nosso painel frontal 3 botões para controlar essas GPIO. O primeiro é o Chip Select, o segundo é o incremento e o terceiro é o up ou down. Como a nossa referência aqui é a local I/O no diagrama de bloco, eu vou manter essa mesma referência para fazer o controle, fazendo a escrita por canal na GPIO.
todas as conexões prontas. Então, o primeiro vai ser o chip select, o segundo vai ser o meu incremento e o terceiro vai ser a configuração de up-down. Qual é o canal? O canal do chip select é o 17, o canal do incremento é o 27 e a GPIO do up-down é a 22. A gente precisa se lembrar também da documentação da Toolkit Hobbyist Toolkit do LabVIEW. Ao invés de colocar os valores de GPIO 17, 27 e 22, a gente precisa colocar em conformidade com o pino, conforme a documentação que eu estou apresentando aqui. Então vai ser 11, 13 e 15. Vamos corrigir isso. E agora já está pronto para a gente testar. O chip select e o up-down eles têm que estar em switch, para eles manterem o valor quando a gente pressiona. E o incremento sim, ele é let. Então, o chip select e o up-down eles precisarão de apenas um clique para mudar o seu status, enquanto o incremento para cada clique ele vai fazer um ciclo completo de subida e descida. Então, o chip select em nível baixo faz com que eu selecione esse chip. O valor up-down em nível baixo vai fazer com que desça o valor da resistência e o valor do incremento é alterado conforme a gente pressiona o botão. Então agora eu vou deixar para subir e a gente nota que para cada clique de incremento ele vai somando até o valor máximo da resistência. Estou pressionando várias vezes aqui. Chegou no máximo, valor aproximado aí de 3V3. Posso selecionar para descer. E agora ele faz a descida da minha variável analógica. Se eu colocar em up de novo, ele sobe. E assim eu posso controlar o meu potenciômetro digital. E por consequência, controlar um driver de potência, um amplificador, para fazer com que essa saída analógica seja operada diretamente pela minha Raspberry. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um sub-VI que permita eu selecionar a quantidade de pulsos que eu quero que dê no meu incremento ou decremento, dependendo daquilo que tiver selecionado, para fazer isso de forma mais automática, sem precisar ficar clicando várias vezes. Então, para isso, eu vou alterar esse código aqui. Eu vou copiar essa parte do código aqui para baixo, vou deletar aqui do meu loop. O meu botão de incremento, ele ainda vai ser uma booleana que permite ou não um código executar. E aí o que eu vou fazer antes de colocar no sub-VI? Eu vou deixar ele em linha para a gente poder ver ele sendo executado diretamente aqui no mesmo código. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma estrutura do tipo case, ou seja, se o valor no case for verdadeiro, ele vai executar o código que está aqui dentro. Essa escrita da GPIO, eu vou colocar ela dentro do loop for, duplicada. Ou seja, ora eu vou escrever o valor verdadeiro e logo na sequência o valor falso. E tudo isso vai ficar dentro de um laço for, cuja referência de pulsos a serem executados vai ser a entrada do loop for. Então aqui esse campo eu vou chamar de pulsos. Alterar esse túnel aqui para não ser um túnel auto-indexado. E agora eu preciso dizer para a minha estrutura case o que fazer caso seja falso. Se for falso, não faz nada. Agora esse botão vai ser inicia incrementos. Esse pulsos eu vou mudar para quantidade de incrementos. E agora a gente já pode testar. Então eu quero, descendo, fazer o valor de 10 incrementos por vez. Basta eu clicar o inicia incrementos. Ele vai executar 10 vezes o loop for e vai descer os incrementos na quantidade de 10. A gente já vê o valor aqui mudando. Pedir para ele descer 100, vai ser o máximo, ele vai chegar no final, não vai descer mais. E se eu colocar 100 incrementos na subida, ele vai diretamente para o máximo, que é 3.3 volts. Eu posso fazer agora de 10 em 10, fazer a descida.
Então eu precisaria dar 10 cliques para ele chegar no mínimo. E pronto. Agora eu posso converter tudo isso daqui para um sub-VI. Venho aqui em Edit, Create sub-VI e a gente pode editar esse sub-VI aqui. Já está lá no meu projeto, está pronto aqui meu sub-VI, ele recebe as entradas de referência, a quantidade de incrementos que devem ser feitos e executa o loop for caso o botão de referência de entrada seja pressionado. E assim meu código fica muito mais compacto. Vamos testar agora com o sub-VI, vou fazer os incrementos ou a quantidade de decrementos que eu quiser. Próximos passos para esse projeto vai ser criar um contador para eu ter de forma controlada a quantidade de pulsos que aconteceram ou não, qual é o valor do potenciômetro em percentual. E isso é fácil de fazer, pois para cada pulso ele tem 100 passos, então ele vai fazer de 1 em 1 kΩ a resistência e armazenando isso em um Shift Register para ajudar a ter esse controle e de fato eu utilizar isso como uma ação de controle no projeto que eu preciso fazer. Então se você ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo, espero ter contribuído com o seu conhecimento, compartilhe com quem você acha que pode utilizar essas funções de leitura e escrita de variável analógica utilizando o LabVIEW para Raspberry Pi e até o próximo vídeo.